Bom dia, meu povo. Tudo bem? Bora conversar um pouco e o assunto é sério. Creio que todos estão acompanhando essa situação do Rio Grande do Sul, essa tragédia que se abateu no Rio Grande e fica o questionamento. Eu vendo todas as cenas, me compadecendo, que gera uma tristeza enorme em nosso coração, a sensação de inutilidade e também, ao mesmo tempo, nos gera um pouco de revolta quando nós começamos a analisar todo o contexto e toda a situação. Revolta por quê? Que vem os questionamentos como, por exemplo, não havia uma prevenção de catástrofes ou uma política de catástrofe nesses casos? Não havia uma análise técnica da situação, da possibilidade de rompimento da barragem? Como que estava sendo feito todo esse monitoramento? Como que a população daquela localidade não foi alertada a tempo de toda a situação? Uma coisa a gente pode concluir: houve falhas. Houve falhas, houve algum erro ou uma omissão de informações. Que não é possível que em pleno século XXI não há tecnologias de prevenção de catástrofes, de situações que possam colocar em risco toda uma população e toda aquela região. Não adianta nossas autoridades ir até o local. Não é nem necessário. Neste momento, o que se espera é que se encaminhem equipes especializadas em resgate, que enviem aeronaves, helicópteros, todo o equipamento necessário para salvar aquelas pessoas, aquelas famílias no momento da tragédia, de resgate, para resgatar. Vi o depoimento de uma moradora da localidade que disse que as autoridades locais solicitaram ao governo, às autoridades, que enviasse o exército, equipamentos do exército, helicópteros para fazer o resgate das famílias, das pessoas que estavam ilhadas, que estavam em locais inseguros esperando resgate. E a resposta foi que deveria se aguardar acabar a chuva, parar de chover, para que eles pudessem enviar as aeronaves, porque naquela situação, daquele momento, não poderia enviar. E o questionamento da pessoa foi: no momento de guerra, no momento que se deve proteção à pátria, se estiver chovendo, o exército, a aeronáutica, a marinha, as nossas autoridades militares não vão enviar os seus soldados para salvar o país? Para salvar a sua nação por estar chovendo? São situações que nos fazem refletir o momento que nós estamos vivendo. Tudo que nós estamos passando. E, às vezes, nós aqui de Minas, do sul de Minas, podemos até pensar: nossa, mas isso lá no sul está longe da nossa realidade. Ledo engano. Nós temos várias represas, nós temos Furnas. Minas Gerais tem 3 barragens, nós já passamos por uma situação infeliz. Então, assim, não é longe de nós. São situações longe e comove todo o país. Eu fico a pensar: gente, não há um trabalho de previsão, não há alguma situação que possa prever catástrofes? Não há uma política pré-catástrofes? Creio eu que não há. Porque esse tipo de situação, infelizmente, não dá voto. E neste momento, eu coloco outra situação. Nós estamos pré-eleições municipais. E aí eu
chamo vocês para pensar numa situação. Ideologia partidária não salva vidas. Quando você for votar, pense bem, não vá pensando em ideologia de esquerda, de direita, de centro. Você tem que pensar no candidato que você vai votar, na pessoa que você vai votar. Qual o caráter, qual o projeto, o que trazendo para o momento atual, o que essa pessoa que você votou numa situação dessa faria? Ele iria acompanhar a ideologia do partido, a posição do partido, ou ele ia ter uma postura própria dele mesmo? Então, são situações que a gente tem que pensar. Eu acho que neste momento acabou essa situação de ideologia partidária, A, B, C. A gente tem que pensar, gente, em quem que a gente está votando? Qual o perfil desse candidato? Qual a postura desse candidato? Né? Porque ideologia não salva vidas, ideologia nesse tipo de situação não faz diferença. E aí nós estamos nessa situação, vivenciando essa situação, e nos resta neste momento orar pelo Rio Grande e torcer que políticas concretas sejam feitas, porque uma coisa eu deixo bem claro. Às vezes eu penso, eu espero que eu esteja redondamente enganada, que é mais fácil deixar a situação acontecer na cabeça, no pensamento doentio de algumas pessoas, né, de alguns políticos. É mais econômico deixar uma situação acontecer do que prevenir. É mais fácil você enviar uma verba X para restaurar determinada localidade do que fazer uma política de prevenção, questionamento, análise da situação, responsabilização de autoridades que não estão cumprindo, papéis que deveriam estar cumprindo, e deixar pagar para ver o que vai acontecer depois. Mesmo porque, né? Morto não recebe indenização, porque infelizmente nós vimos famílias inteiras sendo levadas pela água. Então fica aqui esse alerta. Eu espero que contribua de alguma forma, porque a minha profissão, eu sou advogada, mas eu também sou um ser humano, e nós não podemos ficar calados diante de uma situação dessa. Eu, pessoalmente, não consigo ficar. Então, vamos tomar a pílula azul, né, da Matrix, e acordar. Ver além de ideologias partidárias. Enxergar o que de fato está acontecendo na nossa nação. Bom dia.